Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa residência aqui da Medicina de Família e Comunidade de Votuporanga. Sobre qual tema nós estaremos falando hoje, certo? Nós vamos falar então sobre grupos de tabagismo, tá? Como conduzir grupos de tabagismo na atenção primária à saúde. Então vamos começar a colocar a nossa apresentação aqui. E, bom, meu nome é Ernesto Hoffman, sou o supervisor ou coordenador dessa residência, sou médico de família e comunidade, mestre em cuidados primários de saúde e doutor em ciências da saúde. Então, esse tema, né, de grupos de tabagismo, né, talvez o melhor nome que a gente pudesse dar para eles não é grupo de tabagismo, né, porque não são necessariamente grupos de pessoas que fumam que se encontram, mas sim grupo de pessoas que fumam que estão tentando abandonar o tabaco, né. Então talvez o melhor nome se fosse um grupo de abandono ao tabagismo, um grupo de auxílio ao abandono ao tabagismo, certo? Isso já vem sendo conduzido há alguns anos dentro da atenção primária, seja pública ou privada. A minha maior experiência nisso foi na medicina, na saúde suplementar, certo? Mas eu já tinha conduzido algumas vezes grupos de abandono ao tabagismo também pelo SUS, tá? Existe um manual muito interessante, tá? A gente consegue achar ele na internet, tá? No formato PDF, que é esse Manual do Coordenador Deixando de Fumar Sem Mistérios. Esse material foi produzido pelo Ministério da Saúde junto com o INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, e ele tem uma metodologia muito interessante, tá? Uma metodologia muito válida para a gente na atenção primária que não tem muito tempo. Então ele propõe quatro encontros, né? 4 sessões de grupo, cada uma com uma duração de mais ou menos 1 hora e meia, onde a gente vai se encontrar uma vez por semana por 4 semanas. E segundo esse referencial teórico, né? Ele fala que esses grupos de curta duração, ele tem o mesmo êxito que programas mais longos, então não teria necessidade da gente estar fazendo mais encontros, tá? Talvez seja legal dentro da sua estratégia de saúde da família, de repente fazer um encontro posterior a esses 4, só para ver como é que o pessoal tá, se ainda tá bem, se consegue dar algum testemunho legal para os outros que ainda não conseguiram parar de fumar, sabe? Então dá para bolar alguma estratégia nesse sentido, mas para parar de fumar, 4 encontros bastariam, tá? Bom, já falando um pouco da metodologia propriamente dita, né, a gente vai entrar aqui na primeira sessão, o primeiro encontro, tá? Cada encontro tem um teminha específico. O primeiro encontro é entender por que se fuma e como isso afeta a saúde, tá? Cada um desses encontros, tá? Cada uma dessas sessões aí, elas têm 4 etapas, tá? Por que que é importante apresentar isso aqui também para as pessoas que estiverem participando do grupo? Para que o grupo ele esteja sistematizado, que a gente não tome mais tempo do que 1 hora e meia, certo? E para que não caia num ou muro de lamentações, onde as pessoas vão lá só chorar, reclamar da vida, ou conversa de boteco, conversa sem sentido, que não tem um objetivo claro. Então, quando a gente põe essas 4 etapas, mostra para eles, tá? E a gente segue à risca essas etapas, isso torna o grupo mais produtivo, tá? Vocês vão ver que a gente vai falar um pouco nesse grupo, mas a gente não é exatamente um palestrante, a gente tem que ter uma função de mediador, tá? Então, a primeira parte do grupo, né, a primeira parte dessas sessões vai ser sempre de uma atenção individual, que é onde a gente vai colocar uma pergunta provocadora, uma pergunta, né, para os participantes do grupo, e eles vão poder falar um pouco sobre si a partir dessas perguntas. Depois a parte 2 é de estratégias e informações, onde a gente vai passar algumas informações relevantes para eles, certo? Depois dessa parte de estratégias e informações, que é mais ou menos uma aula que a gente dá para eles, tem a revisão e discussão para ver se eles entenderam tudo, se alguma coisa ficou com dúvidas, né, ou não. E a última fase é a fase das tarefas, tá? É como se a gente desse um tema de casa, uma tarefa de casa para eles, nos quais eles vão ter que refletir e cumprir, né, essa tarefa e depois voltar e apresentar para a gente, tá? Então vamos olhar um pouquinho mais sobre isso, tá?
Bom, vocês devem ter notado que essa minha apresentação ela está toda colorida, ela tem um azul chamativo, um laranja chamativo, né? E uma coisa que a gente vai estar percebendo com relação a esses grupos de tabagismo é que a gente vai ter que apegar, a gente vai ter que tocar de uma certa forma nesse paciente, não somente da maneira racional, tá? Mas também no aspecto emocional. Então, a minha própria apresentação aqui, ela propositadamente ela tem cores fortes, tá? Por quê? O laranja, o vermelho, eles chamam a atenção, tá? Se vocês olharem todos os restaurantes, redes fast food, elas abusam do vermelho, abusam do laranja, do amarelo, de cores fortes, porque são cores que elas te chamam a atenção e te fazem, né, atrair a sua vontade, certo? Então, vontade de comer, vontade de fumar, vontade de prestar atenção. Então, a gente está tentando chamar a atenção dessas pessoas para uma coisa e para que elas fiquem um pouco mais atentas a isso que está acontecendo na vida delas. Então, vocês vão ver que essa questão do aspecto emocional, tá? Não é só um aspecto de uma técnica científica, mas a gente poder utilizar com certas formas que o nosso cérebro nos ajuda ou nos boicota, tá? Para a gente poder ajudar essas pessoas a tentar parar de fumar, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai colocar a seguinte, não é uma pergunta, né? Mas assim, uma ordem, né? Uma frase aqui, apresente-se e responda, né? Para os pacientes, onde eles vão ter aqueles 25 minutinhos iniciais para dizer o quanto que você fuma, o que faz você fumar? Qual o obstáculo mais difícil para você deixar de fumar? E quanto tempo depois de levantar você acende o primeiro cigarro, tá? Nós vamos ver que essas perguntas aqui vão nos ajudar a tentar entender um pouco sobre o perfil do nosso paciente, o quão dependente químico ele está do cigarro, o quão dependente psicologicamente ele está de fumar e como que a gente vai poder bolar uma estratégia melhor, tá? Nós vamos ver depois que algumas dessas perguntas que a gente coloca aqui vai nos ajudar a responder, tá? Um questionário, tá? Que se chama teste de Fagerstrom, que é um teste onde a gente tenta avaliar o quanto que essa pessoa realmente está dependente do hábito de fumar o cigarro, tá? É muito importante a gente só relembrar alguns conceitos aqui, que existem algumas fases onde a pessoa vai ter maior êxito para poder parar de fumar. Então, quando a pessoa está numa fase que a gente chama de pré-contemplação, ela ainda nem pensou na possibilidade de parar de fumar. Ela acha que fumar é bom, está sendo bom para a vida dela, ela está gostando do hábito, ela faz aquilo rotineiramente, isso não passa pela cabeça dela, certo? Depois vai existir uma fase chamada fase de contemplação. Na fase de contemplação, normalmente essa pessoa já está sendo um pouco provocada pelos familiares, de ele parar de fumar, será que aquilo não faz mal para a saúde dele? Então ele está começando a refletir sobre isso, ele está contemplando a respeito de poder parar de fumar. E depois existe uma fase que se chama a fase de ação, que é quando essa pessoa já está resolvida em parar de fumar. Às vezes, nessa primeira parte aqui, tá, a gente vai ver que tem pessoas que vieram obrigadas para esse grupo, tem pessoas que vieram aqui por causa de pressão familiar, tem pessoas que vieram de curioso. E nós vamos conseguir já ter uma ideia boa de quem está em cada uma dessas fases, né? Quem está querendo realmente parar de fumar, quem que está colocando a pele nesse jogo e quem está disposto a sofrer um pouco para poder parar de fumar porque entendeu que isso é necessário, ou quem ali está ali de passagem, né? Está ali como uma pessoa que foi como se fosse sentar na cadeira do cinema e assistir alguma coisa acontecendo, tá? Então, quanto você fuma, a gente consegue quantificar se a pessoa fuma, né? É, menos de 10 cigarros, mais menos de 20, ou até 20 cigarros, que daria um maço, né? Ou mais de um maço. O que faz você fumar, né? Então, são pessoas que têm histórias diversas. Às vezes começou a fumar na infância, aprendeu com o avô, né? Acendendo cigarro para o avô. Né? Então, tem um colega médico, amigo nosso, que ele fala que o tabagismo é uma doença pediátrica, né? Que as pessoas começam a fumar ainda na infância ou na adolescência, né? A gente vai ver que fumar também é muitas vezes um hábito para aliviar ansiedade e estresse. Então, as pessoas usam como se fosse uma droga psicotrópica mesmo, algo para o alívio do estresse e da ansiedade do dia a dia. E nós vamos ver que fumar está muitas vezes relacionado a algum transtorno de ansiedade ou algum transtorno depressivo, certo? E qual o obstáculo mais difícil para você deixar de fumar? Então, às vezes a pessoa vai falar que é um fator estressor externo, é o hábito,
é uma coisa que ele nunca parou para pensar. Então, cada um vai trazer a sua motivação. E esse quarto a gente vai ver com relação à compulsão, né, dependência química. Quanto tempo depois de levantar você acende o primeiro cigarro, tá? Se essa pessoa já, nos primeiros minutos, já tem que acordar e fumar, a dependência dela tá bem grande, né? E uma pergunta que é interessante fazer também é: qual o cigarro mais gostoso do dia? Normalmente é o primeiro cigarro, tá? Que é porque a pessoa já dormiu, né? E naquelas 6, 8 horas de sono, ela ficou sem o uso da nicotina, e aí então o cérebro dela tá ardentemente pedindo, né? Os receptores de nicotina estão pedindo para receber essa substância. E quando ela fuma esse primeiro cigarro, aí ela fica feliz, ela tem uma sensação de alívio, de felicidade e de tranquilidade. E parece que nenhum outro cigarro do dia é tão bom quanto o primeiro. E nós vamos ver que é importante, uma das técnicas que a gente pode utilizar, vem justamente no sentido de protelar, atrasar fumar esse primeiro cigarro. Bom, depois dessa primeira parte, né, onde muitos deles vão querer participar, falar, contribuir, querer, né, contar um pouquinho da sua história de vida, e isso é muito importante, né, mas que a gente não passe de 25 minutos, a gente vai então entrar para essa outra parte aqui das estratégias e informações. Então a gente vai explicar um pouquinho para eles de por que que as pessoas fumam, né, agora uma parte um pouquinho mais técnica, e como isso afeta a saúde das pessoas, né. Então é importante a gente falar da nicotina, né, que é uma substância química que realmente, causa dependência química, mas é legal a gente falar que existem muitas outras substâncias, né, na ordem de mais de 1000 substâncias diferentes que existem contendo dentro do cigarro, né, mas que a que causa realmente a dependência química é a nicotina, como se fosse uma droga mesmo. E que o nosso cérebro ele tem receptores para isso, que eles começam a ser ativados e à medida que a gente vai fumando, a gente vai conseguindo, criar uma dependência, primeiro, química desses receptores, que vão necessitando, né, sentindo falta de receber aquela substância, né, e com isso, com o passar do tempo, a pessoa vai desenvolvendo, inclusive, uma tolerância, precisando fumar mais para conseguir, obter o mesmo nível de satisfação, tranquilidade e prazer que a princípio tinha com menos cigarros, né. Tem também a questão da dependência psicológica, o estresse, né. Então a pessoa passa por alguma decepção, recebe algum telefonema ruim, término de um relacionamento, demissão, notícia ruim familiar, e aí ela fuma um cigarro para tentar aliviar esse estresse, né. Então a dependência psicológica tem um papel importante também no fumar. Outra questão interessante são os associativos, tá? Como o nosso cérebro, às vezes, linka certos hábitos com o hábito de fumar. Então, tem pessoas que fumam quando tomam café, tem pessoas que fumam quando, ou pelo menos fumam mais quando estão ingerindo café, ou quando estão no barzinho, né, tomando uma cervejinha, estando lá com os amigos, vai fumar mais, tá? Porque o álcool é um associativo da nicotina. Algumas pessoas têm o hábito de fumar depois do almoço ou depois das relações sexuais. Então tem pessoas que usam, né, esses associativos que vão lembrá-los de fumar. Então é importante a gente ver como que cada um lida com isso, porque muitas vezes a gente tem que ajudar essa pessoa também a cortar esse associativo ou estar mais atento quando estiver junto de um desses associativos para lembrá-los de que é nesses momentos que eles vão poder estar mais fragilizados para querer fumar, tá? A outra questão é a questão da ambivalência, né? O quero ou não quero. O ser humano é totalmente ambivalente. Muitas vezes as nossas crenças particulares envolvem duas questões que, se a gente fosse colocar do ponto de vista racional, as duas não bateriam, não fechariam, né? O ser humano é muito ambivalente, né? E muitas vezes a pessoa ela quer parar de fumar pelos motivos racionais de parar de fumar, mas ela não quer pelo prazer que aquilo proporciona, pela forma como ela socializa com aquilo, né? Muitas vezes o fumar é uma questão de socializar, as pessoas se encontram fora dos prédios para fumar, trocam ideia, né? Na vida noturna, muitas vezes o fumar é uma maneira das pessoas se aproximarem uma das outras para se conhecerem melhor, e desenvolver um relacionamento. Então existe toda essa ambivalência. Eu quero parar de fumar porque faz mal para mim, mas eu não quero, né? Porque é um negócio gostoso. Então, tentar trabalhar com essa ambivalência, né? eh, Tentando racionalizar esse processo, né? Lembrar mais dos aspectos ruins e de como que essa pessoa vai poder ter mais saúde, né? Depois de parar de fumar.
E aí, a gente entra nessa fase, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre os métodos que existem para poder parar de fumar. Então, entre os métodos possíveis, né, existe o método da parada abrupta, que seria assim: hoje eu fumo 10 cigarros, amanhã não fumo nenhum. Resolvi que amanhã eu não vou fumar mais, tá? Eh, Na literatura fala de que a parada abrupta pode ser mais eficaz, tá? Mas normalmente uma parada abrupta assusta muito a nossa clientela, assusta muito os nossos pacientes que acreditam que não vai ser possível fazer dessa forma. Então uma outra forma é a parada gradual, que ela pode ser um pouquinho menos eficaz, mas ainda assim funciona, tá? E se não funcionasse, a gente nem estaria lidando com isso num grupo de abandono ao tabagismo, né? Mas normalmente isso é mais palatável. Os pacientes, eles aceitam melhor essa possibilidade, tá? E essa parada gradual pode ser feita de duas formas, com a redução ou com o adiamento. Como seria a redução, né? Vamos imaginar então que um paciente fuma 30 cigarros, tá? Ele fuma um maço e meio, tá? E ele já tem esse hábito de fumar dessa forma há algum tempo. Como seria então, né? A gente faria um planejamento. O planejamento sempre envolve 7 dias, tá? Pode ser um pouquinho mais de dias, um pouquinho menos? Pode. Só que a gente não pode empurrar com a barriga, do tipo assim, vamos levar 2 meses para parar de fumar, 3 meses para parar de fumar, porque aí a chance dessa pessoa se boicotar, desistir, é muito grande. Por exemplo, a pessoa coloca ali um intervalo de 20 dias para parar de fumar. No primeiro ela está fumando 30, no segundo ainda 30, no terceiro 25, no quarto 25. No quinto dia ela recebe um telefonema ruim e volta a fumar tudo de novo, entendeu? Então a gente tem que colocar um prazo mais apertado, entendendo que essas pessoas já passaram da fase de pré-contemplação, de contemplação, estão na fase de ação, elas estão resolvidas que vão parar de fumar, tá? Uma coisa importante é a gente não se frustrar com, eventualmente, as pessoas que vão largar o nosso grupo de tabagismo, tá? Usualmente, tá? A cada 5 pessoas, uma para de fumar frequentando o grupo, tá? Que é uma média de 20% aí. Então não é pouco, tá? Mas assim, a gente sabe que abandonar esse vício não é fácil, tá? E uma coisa que também a gente não pode cair é na armadilha de criar expectativas falsas nos nossos pacientes e dizer que tudo vai ser um mar de rosas, que tudo vai ser fácil, tá? Eu, inclusive, costumo falar para os meus pacientes que é um processo árduo, mas que a gente vai estar lá para ajudá-los, tá? Então a ideia é, uma pessoa que fuma 30 cigarros, aí a gente vai fazer um planejamento mais ou menos nesse sentido, tá? A gente adapta para o número de cigarros que a pessoa fuma. Mas então, se ela fuma 30, no primeiro dia, normalmente continua fumando normal, no segundo dia 25, no terceiro 20, no quarto 15, no quinto 10, no sexto 5 e no sétimo ela para de fumar. No adiamento, tá? Como que seria? Então, lembra-nos que eu comentei do primeiro cigarro ser o mais gostoso? É aquele que os nossos receptores de nicotina estão mais ávidos para receber essa substância, então a pessoa vai estar sentindo aquela sensação de prazer maior fumando esse primeiro cigarro. E o que que acontece? Esse é o mais difícil de resistir, tá? E aí, depois que você fuma esse, meio que abre uma porteira mental, digamos assim, psicológica, que depois desse os outros vão, a pessoa ela acaba tendo dificuldade de resistir para fumar os outros, certo? Então, quanto mais a gente conseguir protelar esse primeiro cigarro, os outros não virão, né? Então você para de fumar o primeiro que você para de fumar com todos os outros, né? Então, digamos que a pessoa acorda logo de manhã cedo, sei lá, umas 6h30, 7 horas da manhã e fuma o primeiro cigarro, tá? Ou então, vamos pegar o exemplo que está aqui posto, né? No primeiro dia a pessoa acorda e fuma o cigarro às 9 horas da manhã. No segundo, a gente já pede para ele atrasar 2 horas, 11 horas. Vocês vão ver no relato dos pacientes que parece que essas 2 horas não passam nunca. No terceiro dia, fumar o primeiro cigarro a partir das 13 horas. No quarto, às 15, no quinto, às 17, no sexto, às 19, no sétimo dia, não fumar, tá? Então, aí, atrasando o primeiro cigarro para ir forçando psicologicamente a sua mente, né, a entender de que você consegue protelar mais esse primeiro cigarro, tá? Então, o sétimo dia é o dia de parar de fumar, tá? A parada abrupta, como eu comentei, né?
ela é a melhor forma para a maioria das pessoas, mas como eu falei, tem muitas pessoas que vão se assustar com essa possibilidade. O cara diz assim: "Puxa, eu fumo 30 cigarros todos os dias, num dia fumo 30, no outro nenhum". Às vezes isso é um pouco assustador, né. Então a parada é essa gradual, vai ajudando ele a se instrumentalizar, inclusive psicologicamente, para fazê-lo, tá. Mas vão ter os pacientes que vão chegar, como a gente diz, com sangue nos olhos, né, com gosto de gás, e que vão querer, sim, tentar parar de fumar abruptamente, tá. Depois então, né, que a gente passou dessa fase onde a gente passa algumas orientações, explicações, é a fase de revisão e discussão, onde os pacientes vão poder perguntar para a gente algumas coisas, tá. Então a gente pode levar mais 25 minutos aqui nessa parte, ouvindo eles, né, explicando alguma coisa com a qual eles ficaram com dúvida, tá. E depois a gente passa para a última fase, que é a fase das tarefinhas, tá, os 15 últimos minutos. E aí a gente vai chamar eles na chincha, tá. Eh, Onde a gente vai, enfim, propor, né, na tarefa, de eles escolherem o método para parar de fumar, se é abrupto ou gradual, e eles vão ter que escolher uma data para parar de fumar. E então é nesse momento no grupo que a gente vai entregar folhinhas de papel para eles, onde eles vão ter que escrever uma data para parar de fumar, onde eles vão ficar com uma parte desse papel com a data para poderem ficar olhando fixamente, pode pregar na geladeira, pregar no armário, colocar em algum lugar visível, colocar como fundo de tela do celular, certo? E eles vão colocar essa data de uma maneira objetiva, dia, mês e ano, tá? Isso aí vem da administração de empresas, tá? É uma técnica que ela é tirada das metas, né? Se você tem uma meta e quer que essa meta seja factível, você não pode botar, pararei em agosto, né? Como a gente brinca, em agosto de Deus, né? Ou eu começo a dieta na segunda-feira, é domingo, aí vira segunda, nessa segunda você não começa, vai começar na próxima segunda-feira. Não, dia, mês e ano, tá? Vamos colocar. E a outra coisa é que essa data seja marcada entre o segundo e o terceiro encontros do grupo de tabagismo, para que ainda tenham mais 2 encontros, o terceiro e o quarto, para a gente poder dar suporte para eles depois que pararem de fumar, tá? E aí, dá tempo, né, porque entre o segundo e o terceiro encontro ali você já pode ir diminuindo o tabaco, né, fazendo aquela técnica de parar em torno de 7 dias, ou então a parada abrupta, né. Mas o que vai acontecer é que agora nós vamos liberar os nossos pacientes, as pessoas do grupo, eu coloquei até o no nosso próximo encontro, né, essa é uma apresentação que eu uso, né, em laranja, né, laranjão, falando assim, né, de uma maneira de mexer com o psicológico deles, né, com a avidez. E e aí a gente, vai colocar para eles, no segundo encontro, os métodos farmacológicos com os quais a gente vai poder estar ajudando eles, tá. E aí então, a sessão 2, né, tem o tema "Os primeiros dias sem fumar", tá. Então a gente vai estar comentando um pouquinho com eles, né, passou uma semana, a gente está conduzindo o segundo grupo, onde a gente vai falar um pouquinho para eles sobre como serão os primeiros dias deles sem fumar. Novamente, muito importante, né, eu vou ser repetitivo com isso aqui, mas cada encontro tem que seguir essas 4 etapas e a gente tem que tentar sistematizar isso aí da maneira mais, certinha, mais organizadinha possível, tá, para que esses encontros, né, então lembrando que esses encontros normalmente a gente vai fazer fora do horário comercial, normalmente são encontros à noite, no horário do trabalhador, para que mais pessoas possam frequentar. Essas pessoas não têm muito tempo, elas podem desviar a atenção. Se a gente ficar conversando 2 horas, 3 horas, não dá. Então é 1 hora e meia cravado, então a gente tem que, às vezes, na parte da atenção individual, tentar deixar essas pessoas estarem falando ali, mas que a gente possa também saber mediar esse grupo, não deixar uma pessoa falar indefinidamente, porque senão às vezes pode outras pessoas estarem falando, né. Depois, estratégias e informações, 25 minutos, revisão e discussão, mais 25 minutos, e tarefas, né, que é essa tarefinha de casa para eles refletirem e trazerem para você, mais 15 minutos. Então lembrando que nesse encontro agora, eles vão trazer a data que eles resolveram parar de fumar, tá. E eles vão entregar o papel para vocês terem anotado quando que eles vão parar de fumar, e eles também vão ter esse compromisso, tá.
Então já parte o início do grupo dessa pergunta, né? Qual o método e data escolhidos para parar de fumar? E a gente também vai permitir, né, nessa primeira parte, que eles falem um pouquinho como tem sido a vida nesses dias entre as reuniões e as experiências recentes que eles tiveram depois de ter participado desse primeiro encontro aí do grupo. E aí, então, depois que eles puderam falar bastante sobre como foi, tem pessoas que já começam a sofrer por antecedência, tem pessoas que vão contar um pouquinho de que alguns familiares vão tentar boicotar, alguns amigos vão dizer que eles não vão conseguir parar de fumar, né? Mas enfim, eles vão contar um pouquinho sobre essa experiência, alguns vão dizer que estão muito bem resolvidos, que estão querendo chegar, que estão querendo saber mais. E aí a gente depois de acolhê-los nessa primeira fala, né, e essa primeira fala é bom porque eles também né, esvaziam um pouco, né, diminui aquela pressão, coloca um pouco essa emoção para fora, e aí depois disso eles conseguem prestar um pouquinho mais de atenção no que a gente tem para falar, tá. Então a gente começa nessa segunda parte falar sobre os sintomas de abstinência, né. Então, os sintomas de abstinência vão ter muito a ver com a nicotina, né. Então, lembrando da dependência química que a nicotina nos causa, né, e o mais importante é dizer assim, ó, apesar de ser difícil, tá, conviver com esses sintomas de abstinência, eles vão ser transitórios, eles vão durar mais ou menos 1 ou 2 semanas, tá. Então eu costumo dizer para eles que esse é o período do nosso corpo limpar da nicotina, e que apesar de que essas 2 primeiras semanas aí eles podem suar sangue, né, sofrer muito, ele depois disso fica mais fácil. Se você conseguiu sobreviver essas 2 semanas, a chance de você parar de fumar para valer mesmo é muito grande, tá. Então é importante a gente falar esses dados aí, porque eles têm que se apegar em alguma coisa, né. Eles precisam ter algum dado que ajude eles a parar de fumar e eles a persistir. E quais seriam alguns sintomas de abstinência que eles podem sentir, tá? E isso é importante a gente mencionar, porque às vezes eles começam a ficar, param de fumar e começam a ficar meio doidos, né, começam a preocupar demais com os sintomas que eles estão tendo. Então vamos lá, formigamento nos braços e nas pernas, tá? Uma sensação de peso na cabeça, tontura, diminuição da concentração, todos esses sintomas são por causa de um aumento de oxigenação. Impressionante, né? Mas é que o cigarro, ele dificultava o transporte de oxigênio para as nossas células, e aí a gente está desacostumado. Então, os nossos membros começam a formigar porque estão recebendo mais oxigênio. Então, uma forma da gente dizer assim: ó, você está se sentindo mal, mas isso é bom. Os seus membros estão começando a se sentir melhores, eles estão se readaptando a essa sua nova vida. O peso na cabeça e a tontura e a diminuição de concentração também tem a ver com uma hiperoxigenação cerebral, tá? Eh, então é importante a gente explicar isso para eles, que são sintomas transitórios, mas que são como sintomas de que o corpo está se limpando, tá? Um outro sintoma importante que é muito relatado é: "Parei de fumar e eu estou tossindo mais". Então é importante a gente explicar a questão dos cílios, né, que nós temos na nossa árvore traqueobrônquica, tá, e que esses cílios eles ajudam a colocar para fora o muco, né, eles limpam, né, a nossa via aérea inferior. E o que acontece? Toda vez que a gente fuma, a gente anestesia esses cílios por algumas horas. E aí o que acontece? A verdade é que o nosso pulmão, ele começa a ficar muito cheio de substâncias, né, eu costumo brincar com você com porcarias, né, que ficam se acumulando lá dentro. E quando você para de fumar, esses cílios, eles voltam a funcionar e eles vão provocar o estímulo da tosse, certo? Então, realmente, você para de fumar e eventualmente você vai começar a tossir mais depois que parou de fumar, certo? Por causa desse efeito. Mas o fato é que isso também é uma limpeza corporal que está acontecendo e que depois você vai parar de fumar, depois que você parar de fumar, retornar, você vai parar de tossir para valer, tá? Outra questão é a do ganho de peso, tá? Então, é importante a gente falar sobre muitas pessoas que vão ganhar o peso, ao parar de fumar, e isso tem a ver com vários fatores, tá? Um pouco de compulsão, né, que às vezes eles vão acabar largando em outras, vão acabar, descontando em outras formas, né, uma delas é os alimentos, do que no cigarro.
e também por outras razões, tá? Que a gente vai poder estar falando um pouquinho melhor sobre isso mais aprofundadamente depois, tá? Um outro sintoma de abstinência importante é a tal da fissura, né? Em inglês eles chamam craving, né? Que é o desejo intenso. Então, esse desejo intenso, tá? Ele vai durar alguns minutos, tá? É o nosso cérebro nos boicotando por alguns minutos. Ele não vai durar para sempre, tá? Mas ele é desesperador quando acontece. É, é, é um desejo intenso de voltar a fumar e que se você não conseguir, digamos, driblar a sua mente ali naquele momento, você não vai conseguir depois gozar dos benefícios de parar de fumar. Então você tem que tentar suportar a fissura, tá? Então é muito importante lembrar que isso vai durar alguns minutos. Então consolar o nosso paciente nesse sentido que se ele conseguir sobreviver aquele momento de maior fissura, ele consegue passar por ele mesmo. E existem maneiras da gente conseguir enganar a fissura. Então, algumas situações, né? Você tem um amigo, uma amiga próxima, dá um telefonema, você se distrai conversando com essa pessoa, liga para ela, tá? É legal a gente ter um amigo do peito mesmo, que esteja próximo da gente, nesse momento que a gente está tentando abandonar o cigarro, porque essa pessoa vai poder nos ajudar de verdade. Então, se ela estiver ciente, inclusive, de que você está parando de fumar, é uma pessoa que você pode ligar e dizer assim, ó, tô naquele momento ali, ruim, vamos conversar sobre alguma coisa? Me distrai aí, vamos falar sobre algo. Um outro hábito interessantíssimo é o de tomar água, tá? Tomar água, ele tem um efeito, né? Primeiro, purificante, né? Então, você toma, né, a água, ela vai te ajudando realmente a limpar, né? Fazer uma limpeza, né? Através dos rins de acúmulos de substâncias que a gente tem no nosso corpo, tá? E mais do que isso, né? Você está ingerindo alguma coisa, né? E muitas vezes a pessoa sente falta de estar colocando alguma coisa para dentro, colocando a fumaça, né? Então você vai estar colocando a água em vez da fumaça no cigarro, e você vai estar colocando algo na boca, fazendo um gestual, que do ponto de vista psicológico também é importante. Então, a garrafa relembra um pouco o ato de estar colocando o cigarro na boca. É igual? Não é, mas é algo que vai poder com que a pessoa, do ponto de vista cerebral também, né, esteja fazendo um gesto que substitua um pouco o gesto de colocar algo na boca, né? Então é algo que pega um pouco, né, do ponto de vista psicológico, até o que remonta lá à nossa fase oral, né, da infância, né, segundo Freud. Outras coisas que funcionam são técnicas de relaxamento, tá? Eu confesso que eu falo para vocês que quando eu comecei a conduzir esses grupos, eu achava que esse relaxamento era besteira. Os meus pacientes que conseguiram parar de fumar, muitos deles falaram que essas técnicas de relaxamento foram uma das coisas que mais ajudaram eles a parar de fumar. Então não é balela, tá? Uma outra coisa que é importante é lidar com a tensão, né? Como que a pessoa lida com a tensão? Então, essa coisa do fumar, né? Muitos deles relatam, eu fumo como uma maneira de aliviar a minha tensão. É como se o meu cigarro fosse um antidepressivo, um ansiolítico, certo? Então, uma dica importante é, bom, já que você sabe que quando você fica mais tenso, você cai um pouco mais, tem essa tendência a cair um pouco mais na armadilha de fumar, vamos tentar ficar atento com relação a isso, porque quando você ficar tenso, né, não tem, né? O ideal seria a gente dizer assim: não se preocupe, tire as preocupações da sua vida, mas quem que vive essa vida, né? Então, quando você estiver mais tenso, esteja atento sobre essa sua tensão e tente substituir, né, o cigarro por alguma outra coisa que possa fazer diminuir a sua tensão, tá? Então, alguns pacientes gostam de sair para dar uma caminhada, algumas pessoas gostam de sair para correr, outras pessoas conversam, né, para colocar essa tensão para fora, algumas pessoas substituem por alimentos, né? E aí está o risco de engordar também, né? Mas então, um passo muito importante é estar atento, né? Eu costumo falar que muitas coisas a gente faz porque está ligado no automático, né? Então, assim, eu fui obeso, eu consegui deixar de ser obeso simplesmente ficando um pouco mais atento com essa questão de, poxa, eu vou chegar lá e comer. Então, eu fazia um seguinte raciocínio: puxa, eu preciso comer isso agora? Eu tô com fome?
ou estou tentando descontar alguma coisa aqui? Então, muitas vezes, você conseguindo só parar para pensar, respirar fundo e racionalizar, você já consegue lidar um pouquinho melhor com essa questão da tensão. Então tem 4 procedimentos práticos, tá, que são muito úteis, tá, os próprios pacientes relatam que são muito úteis, que ajudam a lidar com o desejo intenso, né, a fissura, né, a tensão e o ganho de peso. Então primeiro, beber muita água, tá, novamente com aquela função de purificar e colocar alguma coisa na boca que substitua o cigarro. Uma outra coisa que é interessante é carregar sempre que possível alguns alimentos de baixa caloria e colocá-los na boca, tá. Então tem muita gente que gosta de usar chiclete diet, tá, mascar chiclete diet, bala, não sei dizer por quê, mas, muitos pacientes relatam que a bala de canela, sabor canela, é a que mais ajuda a substituir a vontade de fumar o cigarro. Então eles chupam muita bala de canela, tá. Alguns gostam de, mascar aqueles pedacinhos de gergelim, balinhas de gergelim, tá, uns cristais de gergelim que vendem, que eles acham que também substitui bem. E tem aqueles que são os adeptos dos pedacinhos de vegetais crus. Então tem pessoas que cortam a cenourinha, o aipo, em formato inclusive de cigarro, colocam dentro do bolso e quando estão com vontade, colocam na boca, às vezes, inclusive fazendo o gestual de fumar, tá? E vão comendo esses vegetais para tentar substituir isso. Já vi outros substitutos, tá? Já vi pacientes me falando que pirulito é um substituto interessante. Ou um outro me falava que na frente da casa dele tinha um lugar que vendia picolé. E ele ia lá e chupava muito picolé, quando estava tentando largar de fumar, né? Outra coisa muito importante é fazer exercício físico, tá? Então, caminhada, corrida, natação. A gente sabe que os nossos pacientes, muitos deles vão ter um poder aquisitivo não tão bom, então acaba que caminhar é meio que o esporte universal, né, que a gente pode orientar as pessoas a estarem fazendo, tá? E que ajuda a espairecer, né? A pessoa sai de casa, caminha, anda pelo bairro, pensa um pouco menos naquela questão do fumar, né? Então, da mesma forma como eu comentei lá que existem aqueles associativos, muitos pacientes vão relatar que existem cantos da casa que são associativos a eles fumar. Então, tem pessoas que gostam de ficar no alpendre, tem pessoas que gostam de ficar num determinado quarto, tem pessoas que não gostam que a casa fique cheirando a cigarro, então fuma no quintal. Tem uma cadeirinha específica onde ela senta para fumar. Então, lembrar das pessoas de todos esses, digamos, gatilhos que as fazem fumar, para que elas estejam mais atentas e não recaiam, né? Não tenham essa vontade de cair e fumar de novo, né? E o quarto procedimento prático é o respirar profundamente, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, que para mim parecia muito balela, mas que essa técnica de respirar profundamente, os meus pacientes que largaram o cigarro falaram que foram de muito auxílio, tá? E como que seria esse respirar profundamente? Parece um pouco, né, para quem já viu, com aquilo que é treinado na yoga, né? Então, essa coisa da respiração abdominal, né? Então, através da nossa respiração pelo diafragma, né, diafragmática, a gente consegue ter um controle maior sobre a nossa respiração. E uma coisa interessante, né, e a gente sabe disso, né, os pacientes quando estão muito agitados, nervosos, eles estão normalmente hiperoxigenando, né, tendo uma respiração muito rápida e curta. Então, se a gente conseguir fazer uma respiração mais lenta, né, a gente consegue regular um pouco melhor essa questão da oxigenação e diminuir um pouco mais a nossa ansiedade, né. Então a maneira correta de respirar, né, explicando aos nossos participantes, é deixar o abdômen se expandir enquanto inspira, respirar respiração abdominal, né, como o pessoal da yoga fala, né. Então você respira, inspira, né, e deixa o seu abdômen ficar grandão, né. Então você pode inclusive botar a mão na barriga, para você ter essa sensação do abdômen expandir, né. E aí você aguarda 1 minuto segurando ali, né, deixar os membros do grupo tentar respirar dessa forma, né, para ver se eles estão fazendo isso corretamente, e depois soltar o ar, né. Então, inspirar, segurar 1 minuto e soltar, né. Bom, então é importante acrescentar, né, que quando se está respirando profundamente com a intenção de relaxar, a gente deve, estar certo de que vai levar maior tempo na expiração do que na inspiração, tá. Então é importante explicar isso, por quê? Novamente, é a hiperoxigenação que deixa a gente mais ansioso. Então, se a gente inspira muito, a gente está botando mais O2, certo? Então, se a gente expira, né, mais lentamente,
a gente está fazendo com que a gente não faça essa troca gasosa aí tão vigorosamente e diminua a ansiedade. Então, aqui não está mencionado isso, né? Mas o pessoal da yoga normalmente fala que é uma proporção de 1 para 2. O tempo que você leva inspirando, você vai levar o dobro expirando para poder ficar mais tranquilo, tá? E os pacientes falam que isso ajuda pra caramba, tá? Bom, então é importante a gente enfatizar, né, para os pacientes aumentar a atividade física, tá? Então, vamos ler aqui, né, enfatizar que os participantes devem aumentar os seus exercícios físicos gradualmente e consultar com o médico antes de fazer, uma mudança maior na sua atividade física, né? Mas a gente pode sempre orientar a caminhar, né? Então, quais seriam os benefícios de caminhar, né? Vai ser menos cansativo que a maioria dos exercícios, é um exercício ainda assim aeróbico, efetivo, né? Vai ajudar a melhorar o coração, os pulmões, vai ajudar a melhorar a saúde, né? Então eles vão ver que no início eles têm um condicionamento físico muito ruim, mas que isso vai aprimorando com o tempo, né? Queima calorias, ajuda a reduzir a fissura, né? Ajuda a diminuir a tensão, o nervosismo e a irritabilidade, que muitos deles vão sentir isso quando param de fumar. E está disponível em qualquer época na maioria dos locais, a não ser que você mora num local que chova muito, né, e que impossibilite você sair para fora de casa, né, normalmente você consegue caminhar. E também tem, muitas vezes, pessoas que frequentam academia, que dá para ir numa esteira, né, algo do tipo, tá? Uma outra questão, né, como eu falei para vocês, essa parte de parar de fumar liga muito com a questão do mental, né, do emocional das pessoas. E aí, aqui tem uma parte importante que é mencionada no manual, que é a respeito da assertividade, tá? Então, muitas pessoas fumam, né, porque elas estão, tipo, no fumar, elas estão engolindo um sapo gigantesco que estão levando para dentro de si ao longo do dia, né? Então, uma estratégia que eles falam, que é importante, é as pessoas começarem a ser mais assertivas, falarem sobre os seus sentimentos, falarem o que está acontecendo dentro de si, mas não de uma maneira agressiva e nem de uma maneira a mascarar as coisas, enrolar as coisas, né. Mas então, tá mencionado aí dentro do nosso manual, que se as pessoas puderem ser mais assertivas nas suas falas também, isso vai ajudar elas a parar de fumar, porque elas não vão engolir um problema seco e tentar descontar em alguma coisa, né. Então, o que que a gente leria aqui para os nossos pacientes então, né? Defina a assertividade como a capacidade de expressar o que se pensa ou sente. Pessoas passivas não expressam o que pensam ou sente. Pessoas agressivas, por outro lado, expressam seus pensamentos e sentimentos de uma maneira que visa controlar, dominar ou ferir outra pessoa. A meta é ser assertivo em vez de ser passivo ou agressivo. Explique aos participantes que alguns fumantes usam cigarros, um ou vários, né, como uma forma de evitar uma situação estressante. Se esses indivíduos fossem capazes de se confrontar com a situação estressante, poderiam com mais facilidade evitar a fumar. Peça aos participantes para pensarem em formas de se tornarem mais assertivos, né? E algumas das características associadas à assertividade incluem, né? Então aqui a gente vai dar alguns exemplos para os nossos pacientes de como eles podem ser um pouco mais assertivos. Então, né, alguns exemplos. Falar frases curtas e diretas, né, não ficar, como eu falei, ensaboando. Usar, na minha opinião, eu penso que isso deveria ser assim, isso deveria ser assado, né? Assumir responsabilidades pelas ideias. Pedir para os outros para esclarecerem o que não entendeu. Às vezes a gente cria um elefante na nossa mente, onde na verdade tem um ratinho, né? Descrever fatos objetivamente, né? Então, não enfeitar, exagerar, distorcer ou mentir, né? Olhar diretamente nos olhos do interlocutor, né, isso aí passa confiança, a gente tanto consegue perceber melhor o que essa outra pessoa está falando para a gente, quanto a gente consegue passar uma mensagem melhor para essa pessoa, né. Apertar a mão das pessoas firmemente, né, é outra estratégia de passar confiança, né. E a outra é evitar de se justificar por tudo o que faz e diz, né. Então, a gente não precisa ficar se justificando, né. Então, se a gente puder ser mais assertivo, conversar de uma maneira mais direta, a gente engole menos sapo. E com isso a gente põe menos fumaça para dentro do nosso corpo também, né. A gente deixa de substituir a nossa assertividade, o nosso entendimento das coisas por um vício, certo? Então,
Ao terminar isso, entra a parte de revisão e discussão, né, com os nossos pacientes, né, então a gente tem 25 minutinhos também dedicados a isso. E a fase, então, né, que é a fase chave aí do término desse segundo encontro, que é onde ele vai escolher o método para parar de fumar, abrupto ou gradual, escolher a data para fumar com objetividade, né, o dia, o mês e o ano, e com essa data definida entre o segundo e o terceiro encontros, né. Então, a ideia mesmo é que a partir do primeiro encontro ele reflita isso em casa e te traga com isso pronto para o segundo encontro, mas muitos vão estar com aquele medinho e aí, nesse momento, a gente pede para fazer, então, no final do grupo, para eles não fugirem dali, não saírem do grupo sem colocar essa data. E aí a gente vai ver também, é lógico, a gente não vai obrigar ninguém, bater em ninguém, forçar ninguém a fazer isso, mas é aí que a gente vai descobrir quem realmente estava disposto a parar de fumar, quem já estava na fase de ação e quem estava na pré-contemplação, na contemplação, quem estava perdido ali no grupo, tá? Então, às vezes, é meio doído, né, para nós médicos, perceber que tem pessoas ali que não vão parar de fumar. Mas, às vezes, isso também é um problema nosso, né, psicológico, de não aceitar essa perda, essa dificuldade de lidar com essa situação, né. Bom, e aí a gente tem, né, a gente pode apresentar para os nossos pacientes os tratamentos, medicamentosos que existem, né. Normalmente, o que que acontece, tá? Existe a terapia de reposição de nicotina e existe a bupropiona. Existem outros, vários outros, tá? Existem os chicletes de nicotina, existem outras medicações, tá? Eu vou falar desses 2 porque, são eles que são mais mencionados no manual, tá, sobre o abandono do cigarro, nos manuais de abandono de cigarro. A bupropiona é meio que a droga de eleição para o abandono do tabagismo, né. Mas, assim, eu não quero que vocês fiquem unicamente presos a essa minha apresentação. Se quiserem estudar outras alternativas, verem outras situações, tá. Mas são os medicamentos que, dos grupos que eu frequentei, né, assim, em Montes Claros, que foi uma cidade onde eu trabalhei por mais de 10 anos, a nossa experiência era maior, né, com dos nossos colegas, né, com essas medicações, tá, e que, vamos falar a verdade, né, às vezes as medicações elas são adjuvantes nesse processo, né, e o principal muitas vezes o paciente ele deposita muito a confiança dele na medicação. Mas, na verdade, o que acontece é que, vai muito mais da motivação dos nossos pacientes do que das medicações em si, apesar deles idealizarem muito essa questão do remédio, tá. Então, a gente termina o grupo, né, relembrando eles, né, o que que ajuda, né, eles, num momento de tensão, num momento de vontade de fumar de novo, né, focar de novo nessa questão de beber muita água, dos alimentos de baixa caloria, dos exercícios físicos, do respirar profundamente. E a gente se despede, tá. Eh, e aí é importante que, nessa parte aqui onde a gente mencionou sobre a bupropiona e sobre a terapia de reposição nicotínica com adesivo, a gente naquele momento ali do segundo encontro, a gente explica um pouco mais sobre isso, tá, sobre como que isso funciona e muitas vezes até a prescrição, né, do paciente já vai sair aqui a partir desse segundo encontro, tá. É proibido alguém, querer parar de fumar a partir do terceiro para o quarto encontro, tal? Não, não é proibido, tá? Mas aquilo que eu estava comentando para vocês, tudo que a gente puder sistematizar melhor, vai melhor para o nosso paciente, né? Eh, e e o que que acontece? Por que que a gente cria os grupos, né, de tabagismo, né, de combate ao tabaco? Justamente porque as pessoas dão um suporte uma para as outras, né. Então se todas tiverem mais ou menos na mesma fase ali de parar de fumar, uma com as outras conseguem dar essa contribuição, essa troca de experiências que é tão válida e que é o que realmente ajuda, é um grupo de suporte, né. Então, porque essas terapêuticas medicamentosas, todas elas a gente poderia passar dentro do nosso consultório, só que o que acontece? O ser humano, ele trabalha melhor com essa questão do grupo, da troca entre um e outro.
E o que acontece? Usualmente, muitos de nós, né, eu já estou ficando mais velho, mas muitos de vocês, médicos residentes, são mais jovens, né, e são mais jovens que os pacientes. E isso gera uma crise de credibilidade por parte deles. Eles vão achar muitas vezes que o que a gente está falando pode não ser verdade. Quando existem outras pessoas no grupo que estão numa faixa etária semelhante a deles ou são mais velhos e estão passando por aquilo que eles estão passando, eles falam, aquela fala deles soa com maior propriedade para o grupo. E então eles têm uma facilidade maior de poder parar de fumar, tá? Então aqui nós estamos nesse período entre encontros, né? E aqui eu vou explicar um pouquinho como que vai ser então o uso das medicações, né? Que já que então a gente falou que entre o segundo e o terceiro encontro eles vão parar de fumar, vai ser aqui que eles vão estar usando o tratamento medicamentoso, né? E aí eu vou estar explicando, mostrando para vocês aqui também essa escala, né, que eu falei, que é o teste de Fagerstrom, né? E o teste Fagerstrom, eu vou ver se eu consigo colocar na tela aqui, de maneira a ficar maior para vocês, porque com o meu rosto aqui do lado, eventualmente não tá ficando menor o texto, né? Então, o teste de Fagerstrom, tá? É obrigatório a gente usar esse teste de Fagerstrom nos nossos grupos? Não, não é obrigatório, tá? Mas ele ajuda bem, tá? Por quê? A gente não sabe, por exemplo, qual que vai ser a situação que a gente vai estar vivenciando naquele momento. A prefeitura vai nos ajudar com as medicações, com os adesivos, com a bupropiona, tá? Só tem adesivo? Não tem bupropiona? Como que vai ser? O paciente vai tentar comprar a medicação do próprio bolso? Então, isso às vezes nos ajuda até a orientar o paciente ou tranquilizá-lo de que dependendo do grau onde ele está, não tem tanto benefício usar a medicação. E, na verdade, não é obrigatório em momento nenhum em que ele utilize a medicação. Mas esse teste de Fagerstrom nos ajuda bastante a pensar num ponto de corte de quem se beneficiaria em usar a medicação ou não, tá? E muitas vezes, pelo SUS, a gente só vai ter a medicação liberada para quem tiver um teste Fagerstrom acima de 5 pontos, tá? Então, como eu mencionei para vocês, envolve aquilo, ó, quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro, né? Então, dentro de 5 minutos, né, o cara tem uma alta dependência, até depois de 60 minutos, dependência bem menor, né? Você acha difícil não fumar em lugares proibidos, como igreja, biblioteca, etc. Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação, né? Aquilo que eu mencionei, o primeiro da manhã. Quantos cigarros você fuma por dia, né? Você fuma mais frequentemente pela manhã, né? Então, pela manhã é aquela história, né? Da maior satisfação, né? Do maior efeito, né? Nas sinapses cerebrais, né? Você fuma mesmo doente quando precisa ficar de cama a maior parte do tempo, né? Então, tudo isso são indicadores de uma maior dependência química, né? Então, acima de 5 pontos, está melhor indicado a terapia, né? De substituição nicotínica, tá? Bom, então, por enquanto eu vou ficar sem aparecer a minha face aqui para nessa parte desse texto aqui, que é um texto um pouquinho menor, vocês possam ler com mais facilidade. Mas, enfim, como que é o tratamento com adesivo de nicotina, tá? Então, o adesivo, tá? A gente vai utilizar, vai começar a usar no dia que cessar o tabagismo, tá? Então, esse é um erro comum, às vezes, que as pessoas pensam. Ah, que ela vai estar fumando e usando o adesivo ao mesmo tempo. Não. Então, a gente vai calcular, né, a partir de quanto que a pessoa fuma. Se a pessoa fuma mais de 20 cigarros, né, 20 cigarros ou mais, ela tem que começar com um adesivo de 21 miligramas. Então, no primeiro mês ali, da primeira até a quarta semana, vai utilizar um adesivo de 21 miligramas a cada 24 horas, certo? Ao término do segundo mês ali, vai diminuir para 14 miligramas a cada 24 horas, né? Então, da quinta à oitava semana, usando um adesivo de 14 miligramas a cada 24 horas. Se o paciente fuma menos de 20 cigarros, ele já pode começar aqui com esse adesivo, né? E lá para a nona até a 12ª semana, então, usando um adesivo de 7 miligramas, e quem fuma até 10 cigarros ao dia pode começar a utilizar o adesivo de 7 miligramas, pode começar aqui,
tá? Então essa é a terapia de substituição de nicotina, tá? É importante explicar para os pacientes que apesar do adesivo estar soltando a nicotina, ele não é igual fumar, né? Então o fumar, na verdade, ele te libera a nicotina, ali naquele momento exatamente você absorve aquela nicotina ali, sob, digamos assim, livre demanda. Você está recebendo ali a nicotina meio que imediatamente naquele momento. O adesivo que você cola vai estar soltando um pouco de nicotina ao longo do dia, né, através da sua pele, é uma via de absorção diferente, tá? Então, lembrar alguns efeitos colaterais, que algumas pessoas sentem enjoo com esse adesivo, tá? Uma outra coisa importante, esse adesivo tem que ser colado em pele glabra, né? Pele sem pelo, né? Uma outra questão é que algumas pessoas podem ter dermatites, né, nos locais do adesivo, então é importante colar adesivo num local no dia, substituir e colar em outro, em outro local. E muitas pessoas relatam que esse adesivo ele não cola direito. Então, às vezes, ele pode fazer uma bandagem, né, colar ali com um esparadrapo em cima para tentar ajudar a fixar melhor esse adesivo, tá? Então, são todas essas situações, né? Bom, e a bupropiona, né? Então, é interessante que na bupropiona é diferente do adesivo, né? Então, no adesivo a gente vai começar a usar depois que a pessoa parou de fumar. Na bupropiona a gente começa o tratamento e após o 7º dia do início do tratamento é que a pessoa suspende o tabaco. Outra coisa que é importante, a gente saber se essa pessoa tem uma doença hepática ou renal muito séria, né? Muito importante, porque aí contraindica o uso da bupropiona. Outra coisa são convulsões, tá? Então, se a pessoa tem história de epilepsia, ela diminui o limiar de convulsões, né? É uma droga que diminui o limiar de convulsões, então não é legal usar com essas pessoas, tá? Então tá contraindicado. E outra coisa importante é olhar, né? A pessoa toma carbamazepina, né? Então, se já tem histórico de convulsão, não é legal, né? Mas então, se usa carbamazepina e fenitoína, né? Não pode. Barbitúricos, antipsicóticos, corticoides, hipoglicemiantes, né? Então, pessoas com diabetes aí, a gente tem que estar meio atento se faz uso de algumas dessas medicações para que a gente não possa estar colocando o nosso paciente em risco, né? Então, vai depender de qual comprimido a gente vai ter, né? Se o paciente vai comprar, se isso vai ser recebido pelo SUS. Mas, enfim, se for um comprimido convencional de 150 miligramas, do primeiro ao terceiro dia de tratamento, vai tomar só um comprimido de 150 miligramas pela manhã, tá? Do quarto até o 84º dia de tratamento, né? Então, vamos lá, né? 3 meses de tratamento que vai ser, né? Vocês notaram que com o adesivo também vai ser 3 meses de tratamento. Então, vai ser, a partir do quarto dia, um comprimido de manhã e outro 8 horas após a primeira tomada, tá? Então, por que 8 horas depois da primeira tomada, né? Então, é importante, né, primeiro, respeitar esse intervalo de 8 horas para diminuir efeitos colaterais, né? E a outra coisa é não tomar ele depois das 16 horas, porque é uma droga que pode causar insônia nos nossos pacientes, tá? E aí esses comprimidos eles devem ser engolidos, tá? Então não partir, não triturar, não mastigar, tá? Porque isso aí aumenta a chance dos efeitos adversos dessa medicação. Se for o comprimido XR, né, digamos que o nosso paciente comprou esse comprimido, então do primeiro ao terceiro dia do tratamento, ele toma um comprimido de 150 miligramas pela manhã, e do quarto até o 84º dia de tratamento, né, os 3 meses, um comprimido de 300 miligramas XR pela manhã. Lógico, ele comprou uma caixinha, então ele vai ter vários comprimidos de 150 miligramas XR no início, né? Então, até ele acabar essa primeira caixa aí, ele toma, então, do primeiro ao terceiro dia, um comprimido, depois 2 comprimidos XR pela manhã, e depois ele passa a comprar as caixinhas de 300, né? Então, importante a gente saber que esse comprimido XR diminui efeitos colaterais, diminui essa questão da insônia, né? Mas ainda assim ele está contraindicado naqueles pacientes que a gente mencionou lá, né? Que tenham convulsões, usem algumas daquelas medicações que a gente mencionou. Quais são alternativas? Ah, o SUS não vai liberar a BUP. Meu paciente não tem condição de comprar. As alternativas
Antidepressivo tricíclico, tá? Nortriptilina, de um modo geral, é a primeira droga para substituir. Existem outras drogas no mercado, que nem a vareniclina, né? Que é o Champix, né? O nome de marca. Que alguns trabalhos falam até que ele seria melhor, né? Teria resultados melhores que a bupropiona, né? Mas enfim, né? São medicações já que a nossa experiência prática é menor, né? E a gente tem bons resultados com o uso da bupropiona e do adesivo, tá? Eu já tive um paciente também que ele já sofria de transtorno de ansiedade, já tinha sido tratado anteriormente com o escitalopram, e ele começou com a bupropiona e não tolerou, e eu depois substituí, então, a bupropiona pelo escitalopram, e ele conseguiu ter êxito em parar de fumar, tá? Então, para vocês verem como tem essa coisa muito mais individuado do que a gente imagina, tá? Mas as drogas indicadas são essas, a bup, a nortriptilina e a vareniclina. Bom, uma coisa importante falar com nossos pacientes é sobre os preços, tá? Então é legal a gente mostrar para eles quanto que é o preço de uma caixa do adesivo de nicotina, né? Por que eu não estou colocando os valores aqui? Essa apresentação vai ficar para a posteridade e outra. Infelizmente, no Brasil, nós estamos vivendo um momento de uma certa inflação e os preços estão mudando a toda hora. Mas a gente pode fazer uma consulta na internet, né? E ver como é que estão os preços desses adesivos, quanto que custa a caixa, mostrar para eles o investimento de quanto que isso custaria por mês, tá? E vale a pena, às vezes, a gente contrapor com isso o preço que eles gastariam comprando os maços de cigarro, tá? Então, muitas vezes a conta não fecha, né? Eles acham que é caro o tratamento, mas o hábito tabágico deles é bem mais caro, né? No longo prazo do que eles estarem investindo em usar algumas dessas medicações por agora, né? Um outro exercício interessante, às vezes, é conversar sobre algumas metas que esses pacientes podem ter de vida. Comprar uma moto, tá? Muitos já colocaram na ponta do lápis e viram que, se eles economizassem de parar de fumar, poderiam estar pagando facilmente aí a prestação de uma moto, tá? E adquirindo um bem. Então, às vezes, são esses aspectos emocionais que é legal a gente tratar também com os nossos pacientes, tá? Com o aspecto financeiro deles, tá? Às vezes é uma motivação a mais para eles pararem de fumar, tá? E agora, então, nós vamos para a sessão 3, depois a sessão 4, né? Então, a sessão 3, ela vai lidar, então, com como vencer os obstáculos para a gente permanecer sem fumar, tá? Novamente, né? Então, no início do nosso encontro, explicar, né? Cada uma das fases do encontro, já expliquei a importância disso, né? E da gente tentar não fugir dessa metodologia. Então, começando na parte da atenção individual, né? Então a gente, né, imaginando, né, entendendo que entre o segundo e o terceiro encontro muitos deles já pararam de fumar. Então, nós vamos conversar com eles, né? Pedir para eles falarem um pouco como tem sido a vida nesses dias entre as reuniões e as suas experiências recentes, né? Eles acharam que os conselhos que foram dados nos últimos encontros foram válidos. Eles acham que eles estão um pouco mais assertivos, né? Então, lembrar que muito dessa coisa de parar de fumar tem a ver com estarem mais conscientes, mais cientes do que estão fazendo. Então, eu reitero, né? Muitas vezes a coisa de parar de fumar se apega muito nessa questão de, puxa, eu não estava atento, eu fumava assim, porque eu estava ligado no automático. Quando eu percebi que, tipo, eu fumava logo depois de almoçar, eu fumava junto com o café. Eu comecei a me policiar mais nesses momentos. Eu parei de fumar, parei de tomar café por uns dias para eu conseguir parar de fumar. Vocês vão ver o quanto que isso realmente ajuda, né? Tem um respaldo para ajudar nossos pacientes. E aí vale a pena, né? Nessa parte de estratégias e informações, a gente começar a conversar, né? Sobre a síndrome de abstinência, eles estão sentindo aqueles sintomas que foram comentados no último encontro? Eles já estão sentindo alguma coisa melhor por ter parado de fumar, né? Então a gente toca de novo no assunto, né, dos sintomas de abstinência, né? Revisita isso com eles, né? Relembra, vê se eles estão, alguns deles, né, brevemente a gente verifica com eles se alguns deles estão sentindo isso, né? Volta a tocar no assunto de que isso é o corpo se limpando, né? Ajudando eles a ficarem melhores.
E aí a gente começa a falar já das melhorias, né, de parar de fumar. Então algumas melhorias físicas importantes, né, aí vale já a gente pegar alguns relatos deles para ver se alguns deles já têm esses ganhos, né. Do tipo aumento de energia física e agilidade, né, muitos deles já vão perceber que, tipo, já está respirando melhor, já levanta da cama melhor, já vai fazer as coisas com mais agilidade, né. Então a respiração, né, muitos deles já notam uma respiração mais fácil, e esse aqui é batata, né, muitos deles que conseguiram ficar alguns dias sem fumar vão notar melhora no paladar e no olfato, eles falam assim: "Cara, a comida é mais gostosa, eu sinto mais o sabor, eu não lembrava que o arroz com feijão era tão gostoso, não lembrava que quando eu passava o café, o cheirinho do café era tão gostoso, eu vou na feira e eu sinto o cheiro da tangerina, da laranja". Então eles começam a perceber algumas dessas melhorias, tá. E aí, conforme eu comentei com vocês, né, sobre alguns dos efeitos colaterais do parar de fumar, começa essa situação do ganho de peso, tá. Então, um quarto das pessoas, depois que param de fumar, ganham peso. E quais seriam as razões para isso, né? Então nós já comentamos algumas, né. Parar de fumar, você está descontando, né, a sua ansiedade no cigarro, então você, às vezes, muda o foco da sua ansiedade, você começa a descontar no alimento, tá. Então é importante observar isso, estar atento com relação a isso também. Outra questão é, as coisas estão mais gostosas, pelo amor de Deus, eu vou acabar comendo um pouco mais, porque está mais gostoso. Então tem todo aquele planejamento, né, da gente lembrar: "Poxa, carrega um chicletinho diet, corta lá a cenourinha, né, um alimento de baixa caloria para você estar ingerindo, para você não cair, tentar não cair nessas armadilhas e engordar demais, tá?". Por fim, se a pessoa estiver ganhando peso, tá, e tiver muito difícil de ela não ganhar o peso, vale a pena a gente dizer que é melhor para a saúde dela ganhar um pouquinho mais de peso nesse momento, do que persistir fumando, tá. Então, da mesma forma que a pessoa conseguiu parar de fumar, depois, talvez, a gente consiga tocar nesse assunto de trabalhar para ela ganhar, perder o peso também, tá. Mas que às vezes não dá para fazer todas as coisas ao mesmo tempo, tá. Eh, bom, então, né, trabalhando um pouco de por que que as pessoas ganham peso, né, existe também essa questão da necessidade de colocar alguma coisa na boca para substituir o cigarro, né. Então, já mencionei sobre isso, sobre a água, né, você substitui, você tem um gestual, né. Então a cenourinha, o aipo também substitui isso. O pirulito, o picolé, o chicletinho, né, então são todas coisas que vão aí, nos ajudar nessa coisa que no fim remonta um pouco à nossa fase oral, né. Bom, outra coisa, a pessoa começa a comer porque, se dá um prêmio extra, né, por parar de fumar, diz assim: "Ah, parei de fumar, então eu mereço", tem sempre essa história do "eu mereço", né. Então vai no chocolate, vai no bolo, né. A questão do paladar e do olfato que vão estar melhores, né, o prazer de comer é maior, né. Outra coisa, a saúde como um todo melhorou, tá. Então, a pessoa, vai ter um apetite maior, tá. Então tem uma questão às vezes de que o cigarro, né, o cigarro tem um efeito anoréxico nas pessoas, né. Então você para de fumar, eu lembro disso da fase da adolescência, que muitas meninas na minha escola fumavam porque tirava o apetite, era uma maneira até de emagrecer, né. Então, a saúde melhora, você tem um apetite maior. Alguns ex-fumantes recentes, né, têm alguma mudança no metabolismo, né, que ajuda a ganhar o peso. Então, fumar causa aumento da frequência cardíaca, causa vasoconstrição. Então, são algumas situações que às vezes fazem com que o metabolismo dessa pessoa esteja mais acelerado. E ao parar de fumar, o metabolismo dela, lentifica um pouco mais e ajuda ela a ganhar peso, tá? E aí, novamente, né, como lidar, né, aquelas refeições ligeiras com poucas calorias, né, bala, chiclete dietético, eh, tem gente que usa o tal do pau de canela para substituir o cigarro, né, e fica roendo, né, eu acho um pouco, não palatável, né. Tem os cristais de gengibre, eu já mencionei sobre isso. Tentar ter uma premiação que não seja um alimento. Puxa, eu não posso, comer, né, senão eu vou ganhar muita caloria aí, mas tipo, poxa, o dinheiro que eu economizei no cigarro, sei lá, dou uma passeadinha em Rio Preto e compro uma coisa que eu queria, vou no cinema, começo a fazer uma programação de guardar esse dinheiro para comprar uma moto, para fazer uma viagem, né, vou lá na
numa empresa de turismo e começa a pagar uma prestação para uma viagem, né. Então tem tudo isso, né, uma premiação é algo que psicologicamente nos satisfaz, mas que não necessariamente seja algo de comer, né. Então os exercícios físicos, não esquecer, os alimentos de baixa caloria, lembrar, né, que tem essas razões específicas para ganhar peso, tá. Outra coisa, o álcool, né, tem um forte vínculo entre beber e acender cigarro, né, em especial para quem bebe com uma regularidade, aqueles associativos mentais, né, que o nosso cérebro, eu costumo dizer que muitas vezes o nosso cérebro nos boicota, né, e ele tem uma ação sinérgica, não é sinérgica, né, é uma ação complementar, né, um faz uma coisa e outro faz outra, né. Então o álcool tem essa questão depressora do sensório e o cigarro é estimulante. Então você mistura um com o outro e eles fazem um efeito que para muitas pessoas é relaxante, é interessante, em especial nessa coisa da vida noturna, né. Então, algumas pessoas que bebem acham difícil parar de fumar por conta dessa ação, né, e porque o álcool, né, o álcool diminui, né, a nossa capacidade de, raciocínio lógico, né. Então a gente começa a tomar decisões piores quando tá bebendo, né. E a gente resiste menos a tentações, né. Então, talvez seja legal a gente indicar para essas pessoas a evitar o álcool nos primeiros dias da abstinência do cigarro, tá, até que essa pessoa se sinta mais forte na resistência ao desejo de fumar. E o problema é que normalmente essa turma com quem a pessoa sai para beber fuma também, né. Então ele vai estar lá, vai beber, que já é uma coisa que vai deixar ele mais fragilizado para fumar. Esses amigos vão estar lá, vão estar fumando, muitos deles vão dizer assim: "Ah, meu, larga esse trem, cara, para com isso, fuma aí com a gente". Então talvez seja interessante, tá. Eu já vi pacientes que pararam por 1 mês, 2 meses de frequentar os lugares onde os amigos frequentavam e bebiam, pelo medo, né, pela possibilidade realmente de ter uma recaída. Outra questão é o apoio interpessoal, né, aquilo que eu falei, importante contar com o apoio de outras pessoas, né, durante os momentos mais difíceis. Então, você está vivenciando uma coisa que você quer muito, é uma coisa difícil, uma coisa que despende tempo de você, é natural que você queira compartilhar com outras pessoas que você está vivendo, né. Então, escolha com sabedoria as pessoas com quem você vai conversar sobre isso. É um amigo que você fuma há 30 anos, cara, que de repente não está nem um pouco interessado que você pare de fumar? É aquele colega de trabalho que te boicota, fala umas coisas meio azeda para você de vez em quando? Não faça isso com você mesmo, entendeu? Compartilhe isso com pessoas que estão torcendo pela sua vitória, né. Então, a gente vai falar com pessoas que têm atitudes construtivas sobre o seu desejo, né, de fumar, né. Então, às vezes, um parceiro seu, né, o seu esposo, cônjuge, esposa, são eles que às vezes estão apoiando mais, às vezes não são, né. Então, com sabedoria, escolha as pessoas para você, dividir tanto os fatos bons quanto os episódios ruins, né. E evitar essas pessoas que têm atitudes não construtivas, né, que infelizmente abundam essas pessoas no mundo, né. Eh, e é importante lembrar que, esse apoio ele é muito importante, né. Então eu já tive um paciente que ele largou de fumar, mas enquanto ele estava nesse processo ele teve uma recaída. Só que em vez de ele desesperar com a recaída e tocar tudo para o alto, ele ligou para uma amiga dele, essa amiga deu um apoio interpessoal, ele voltou, teve a recaída, ele começou novamente do zero e ele parou. Parou for good, assim, em definitivo mesmo, parou de fumar. E as pessoas com atitudes construtivas, o que que elas vão fazer? Vão te estimular a ter perseverança, não vão te chamar a atenção por qualquer aumento de irritabilidade ou raiva, né, que você vai estar mais à flor da pele quando parar de fumar, né. E lembrar que parar de fumar não é uma competição, né, então tem pessoas que vão estar torcendo contra, né, então, então as pessoas com atitudes construtivas vão evitar críticas e vão te ajudar a seguir no rumo certo e não ficar dizendo assim: "E aí, não vai fumar de novo, não vai cair", né. Então, saber, né, nas suas lutas, né, saber quem que vai estar do seu lado para te auxiliar, né. E as pessoas com atitudes não construtivas, né, na primeira dificuldade vão dizer para você largar tudo e pegar um cigarro, vão alfinetar você, vão dizer que você está muito chato agora que você não fuma, né, vão querer fazer parar de fumar parecer uma competição, né, e aí, em toda competição tem gente que aposta as fichas a favor e contra, né, vai ter gente que vai apostar as fichas contra, né, e tem a turma, né, do "eu sabia que não ia dar certo, eu avisei", "Ah, seu iludido", né, "Ah, eu estava esperando a hora de você, desistir, ter uma recaída", né. Então tem sempre essa galera. Então, escolhas sábias, né, escolha
sabiamente de quem você se aproximar e dessas pessoas que falam coisas ruins, se afaste, evite-as, tá? Não comente muito sobre suas vitórias ou sobre suas lutas nesse momento, tá? Beleza? Então é sobre isso que a gente vai estar falando no grupo com os nossos postulantes a abandonar o tabagismo. Aí entra essa parte de revisão e discussão, e no final, as tarefinhas, né? Então a tarefa primordial era decidir a data de parar de fumar. Agora nós estamos lidando com pessoas que já pararam de fumar ou que estão próximas, pelo menos, da data ali de parar de fumar. E então, quais seriam as tarefinhas, né? Fazer com que eles usassem os exercícios de relaxamento diariamente, tá? Como uma estratégia para não terem recaídas. Lembrar eles de usar a comunicação assertiva, tá? Para não engolirem sapos e, consequentemente, não engolir fumaça também. E relembrar os tais 4 procedimentos práticos, né? Que é beber muita água, carregar os alimentos de baixa caloria, fazer exercícios físicos e respirar profundamente. E aí, a gente se despede da galerinha, né? E passamos para o último encontro, né? O quarto e último encontro. E o nosso último encontro, né? Ele vai ter esse nome: benefícios obtidos após parar de fumar, né? Então, conforme eu venho comentando, tudo é muito motivacional, né? Então, esse último aí é para a gente dar aquele gás para as pessoas não terem as recaídas, né? Nunca esquecer, nosso encontro tem 4 etapas e a gente tem que seguir essas 4 etapas, né, de uma maneira sistematizada, tá? Então, na parte 1 da atenção individual, pedir para todos eles, né, falar um pouquinho como tem sido a vida nesses dias, entre as reuniões e as suas experiências recentes. Vai ter gente que sofreu recaída, vai ter gente que parou de fumar de beleza, vai ter o envergonhado que não vai aparecer mais na reunião, que ele vai sentir vergonha de não ter conseguido parar de fumar, tá? Vai ter aquele cara que vai estar começando a subestimar o cigarro, talvez a gente tenha que orientá-lo de que não o subestime, né? Porque é muito fácil sofrer uma recaída de novo, né? Então, das pessoas que voltaram ali, que vieram nesse encontro, parabenizar os progressos. Então, a gente tem que festejar cada pequena vitória, cada dia sem fumar, cada, cada maço jogado fora, né? Cada oportunidade que eles estão vivendo sem o cigarro. A gente utiliza, né, essas pessoas que foram vitoriosas para estimular quem ainda não conseguiu parar, tá? E a gente pode conversar sobre fatos e situações que podem levar a tropeços, né, nesse caminho. Então, quais seriam os benefícios, né, obtidos após parar de fumar, né? Então, os benefícios indiretos, né, o orgulho, aumento da autoestima, quem para de fumar se sente vitorioso, realmente conseguiu largar, né, o vício, então ele se sente muito bem com ele mesmo, né, no sentido de que, tipo assim, teve uma vitória pessoal, né? Normalmente quem para de fumar fica mais assertivo, né? Passa a ter maior prazer em eventos sociais, né? Consegue compartilhar mais, não sente. Muitos sentem, né, aquela ambiguidade, como eu falei, gosta de fumar, mas sente vergonha nos eventos sociais de estar fumando, né? Muitas vezes, alguns dos benefícios são ter um novo esporte que vire uma recreação duradoura. Então, a pessoa, tipo assim, para parar de fumar, para ocupar a mente dela, começa a fazer uma atividade física, uma musculação, algo do tipo, e aí aquilo ali ele engaja e vai-se embora, né? E vira até uma estratégia para ele não ter recaída, né? Então, na parte de prevenir recaídas, né, alguns toques aqui importantes para falar com os pacientes, né? Então, aquela coisa de estar atento, vamos estar atentos do nosso momento, porque se a gente estiver atento, eu fumo quando tomo cafezinho, tomo café já esperto, lembrando que você vai ter um craving ali, né, uma fissura, ou então evita o café. Eu tenho vontade de fumar toda hora depois do almoço. Quando for almoçar, já esteja preparado para ter aquela vontade, né? E aí, então, a gente preparar, se fortalecer mentalmente, né? Então, situações de crise do tipo morte ou acidente, né? Então, a gente já saber que no momento que aconteça isso, uma má notícia, a gente pode ter uma recaída e a gente está esperto, né? É, e aí a gente tentar não cair na vontade, pensar em motivos para não voltar a fumar. E aí é que eu falo as questões emocionais mesmo, né? Então, pessoas idosas, muitas vezes, que ainda não têm um neto, mas que os filhos estão ali naquela fase, né? Já tem uma filha grávida, ou tem um netinho pequeno, dizer assim, poxa, não fume para você ter saúde para pegar o neném no colo, para ver o seu netinho crescer, para participar de coisas boas, né, na vida, né? Então, tem alguns motivos para você
pensar em não parar de fumar, né. Então, a gente vai pegar naquela questão psicológica mesmo, que é importante para cada um dos nossos pacientes, tá. E lembrar que por pior que for a situação, fumando ela vai ser pior, né. Então, assim, se você está vivenciando um luto, fumando é pior o luto. Você recebeu uma notícia ruim, é pior ainda cair no cigarro de novo, né. Eh E aí uma estratégia interessante, né, que a gente vai pegar muito, né, nessa parte emocional hã, pedir para os nossos pacientes pensar numa frase que expresse a razão mais forte para não voltar a fumar. Então, às vezes é a esposa, às vezes é o netinho, às vezes é algum objetivo, né. Escrever nesse papel, né, ou num cartão e guardar junto. Guardar dentro da carteira, guardar, levar junto consigo, tá. E não compartilhar com ninguém. E esse vai ser um compromisso da pessoa com ela mesma. Por que que eu fiz isso? Por que que eu parei de fumar, tá? E aí você lembrar disso, para quando você estiver sentindo vontade de ter uma recaída, né. Então, a gente nota que tudo tem que ter uma simbologia muito forte, tem que ter algum motivo, né, muito forte, um significado, porque isso faz com que as pessoas engajem, né, naquilo de verdade. Então essa questão da frase, né, dessa questão de lembrar de algo que vale a pena lutar, é muito importante para a pessoa não sofrer uma recaída. E aqui, aquela questão que eu falei do subestimar, né. Eu já tive um paciente de um grupo que eu lembro muito bem, que ele parou de fumar, ele fumava uma alta carga tabágica, ele fumava mais do que 20 cigarros por dia, salvo engano uns 30 cigarros por dia, e ele parou de fumar com relativa facilidade. E ele frequentando os grupos, ele já estava meio que subestimando, ele disse que ele tinha um maço de cigarro em casa, ele olhava e não sentia nada, que ele nos lugares onde ele fumava, né, dentro da casa ele frequentava, não estava bem. Então, tem algumas pessoas que param de fumar, se sentem tranquilas, se sentem muito confiantes, e aí ela diz assim: "Bom, eu estou bem, eu estou livre do cigarro. Agora eu posso fumar um lá de vez em quando só por diversão, que eu não vou cair nessa de novo". Perigosíssimo isso, tá. Por quê? É como eu menciono, o nosso cérebro nos boicota. O nosso cérebro, ele tem os receptores lá para a nicotina, e eles vão ficar ávidos novamente, você vai passar a ter nicotina no corpo novamente, e a chance de você ter uma recaída é grande, né. Então, não fumar um novo cigarro nem de brincadeira, né. Evite o primeiro cigarro que você vai evitar todos os outros, tá. Essa é uma frase comum que se usa, em grupos de abandono de tabagismo. Então, algumas pessoas, né, também podem sofrer alguma recaída, porque parar de fumar foi muito desagradável, né, ou, engordaram muito, ou sofreram muito com estresse, né. Então, às vezes esse exercício mental de sofrimento, essa questão que, hã, acabou assolando a mente delas, faz com que elas tenham uma recaída de novo. E aí o que acontece? É muito importante, né, pegar nessa questão de que: "Puxa, foi tão difícil, tente agora manter", porque, né, apesar de você ter ganho peso, apesar desse trauma, lembrar dos benefícios, né, se apegar nos benefícios e se apegar naquela frasezinha anotada lá, né, que ela tem que guardar consigo de: "Qual o real motivo de eu estar fazendo tudo isso?", né. Bom, lembrando, né, mais uma vez do ganho de peso, né, como a gente pode lidar, já conversamos sobre isso, em outros momentos, mas, hã, no nosso grupo, né, de abandono de tabagismo, importante, né, como eu falei, como a gente vai estar lidando muito com esse aspecto psicológico, mental, repetir as coisas é importante, né. Então repetir, né, relembrar por que que você está fazendo isso, relembrar os exercícios de relaxamento, relembrar, as estratégias para ganho de peso, então vocês vão ver que é interessante a gente ter nessas nossas apresentações, repetições de falas que nós já falamos em outros encontros, tá. Mas como uma forma de reiteração, de reforçar o aprendizado, tá. Então aqui os motivos pelo quais se engordam também, né, relembrar, é e por fim, né, a gente pegar, né, nessas ações que ajudam a controlar o estresse, para evitar de cair, né, de sofrer uma recaída, né. Então, usar aqueles exercícios de relaxamento, né,
lembrar daquele exercício da respiração que a gente mencionou, lembrar sobre a comunicação assertiva, né, do não engolir sapo, e relembrar os 4 procedimentos práticos, né. Beber muita água, tá. Lembrando, beber muita água ajuda a desintoxicar, a nos limpar, e tem uma ação parecida com a do cigarro, de colocar algo na boca. Carregar os vegetaizinhos crus, alimentos de baixa caloria, as balinhas para ir colocando na boca, que também pega muito com essa questão do gestual, fazer atividade física e o exercício de respiração, de relaxamento, tá. E é importante a gente mencionar, né, que esses benefícios de longo prazo vão continuar a aumentar, bem como a energia da pessoa vai continuar aumentando com o tempo. Então, essa tosse que a gente mencionou, que às vezes o cara para de fumar e tosse mais do que antes, quando fumava, né? Então, tosse crônica, a bronquite do fumante vão cessar. Os riscos, né, de doença cardíaca, né, das doenças cardiovasculares, de DPOC e de cânceres vão diminuindo com o tempo. E se a pessoa passar aí 20 anos, tá? 20, 25 anos, eles caem para o mesmo risco da população geral, tá? Então é importante isso. Apesar de que a perda de função pulmonar, essa a gente não recupera, os riscos de doenças graves de outras doenças graves vão diminuindo ao longo do tempo. E a outra questão é o poupar o din-din, né? O que ela pode fazer com esse dinheiro que ela gastava com cigarro, que ela nem notava, nem pensava sobre esse dinheiro, mas que agora ela vai ter essa economia. Quem sabe ela não direciona isso para uma poupança, né? Para compra de alguma coisa, né? E aí, nesse último momento, novamente uma revisão e uma discussão, tá? Você pode eventualmente combinar na sua estratégia de saúde da família, se é válido, de repente, ter mais um quinto encontro, né? Para depois de algum tempo, um encontro no segundo semestre, um encontro passado 30 dias, para ver se ninguém sofreu a recaída. Esses encontros muitas vezes são legais para trazer pessoas que talvez queiram participar de um próximo grupo de abandono ao tabagismo desde o início, né? Para eles ouvirem as experiências de quem parou, para entenderem como é que funciona um pouco o grupo, né? Então você vê se faz sentido na sua prática ter um quinto grupo ou não, mas para o abandono de tabaco, esses 4 encontros são suficientes, tá? São encontros curtos, em 4 semanas consecutivas, uma atrás da outra, e que já são de muita valia para as pessoas abandonarem o cigarro, né? Então, normalmente, um quinto, né? Uma a cada 5 pessoas, né? 20% abandonam o tabaco com essa metodologia, tá? Coisas interessantes de a gente fazer, né? Ao término desse último encontro, os pacientes, né? Os participantes, de repente trocar o contrato os seus contatos, né? Entre si para apoio mútuo. Se você, enquanto médico, sentir a vontade para compartilhar o seu WhatsApp com eles, né? De repente você faça isso também, né? Você tem que entender, você tem que sentir se isso faz sentido na sua prática, ou se é algo que vai te incomodar muito, vai te trazer muitos problemas, né? Então, pense a respeito, né? É importante os pacientes, né? Então, se você não compartilhar o WhatsApp, né? Mas eles sabem onde é o seu serviço, sabem onde é a sua unidade de saúde, manter o contato com o serviço, tá? Se tiverem qualquer dúvida, buscar o médico, buscar a enfermeira, buscar, às vezes, eventualmente, né, no horário do acolhimento mesmo, né? Então, o grupo é o meio para ajudar eles a pararem de fumar, tá? Então, caso existam as reuniões de manutenção, caso vocês decidam por uma quinta, um sexto encontro, né, chamar essas pessoas para participarem dos grupos, né, das reuniões de manutenção, os que pararem de fumar, vir dar a sua palavra de estímulo, os que não conseguiram deixar de fumar, né? Lembrar que muitos ex-fumantes bem-sucedidos também falharam em tentativas prévias. Um dado estatístico que eu acho muito importante a gente falar para os nossos pacientes é que muitas das pessoas não pararam de fumar na primeira tentativa e que a próxima tentativa, a chance dele parar de fumar é sempre maior do que a primeira, entendeu? Então, se ele não conseguiu parar na primeira, a segunda vez que ele tenta, a chance dele parar é maior do que foi a anterior. E se ele tentar uma terceira, a chance é maior, tá? Então, é algo que dá esperança, tá? Não é balela, é dado mesmo de condução de grupos de tabagismo. Então, colocar isso para eles, que isso vai ser importante, né, para motivar aqueles que não conseguiram parar de fumar pela primeira vez, tá? Certo, gente? Então, foi uma aula um pouquinho extensa, mas eu acho que vai ser muito útil para vocês na condução dos grupos de tabagismo, tá?
É lógico, reitero aqui mais uma vez, que não se esgote, né, o que eu falei aqui, que vocês busquem outras alternativas, né. Então, tem outras medicações, tem outras possibilidades. A forma como eu apresentei aqui é baseado, em especial, nesse manualzinho, né, Deixando de Fumar Sem Mistérios, mas existem mais referências bibliográficas, tá? Eu também baseei um pouco nesse abordagem e tratamento do fumante, tá? E tem essa diretriz mais recente aqui, tá? Esse protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do tabagismo de 2020, tá? Que está acessível na internet. Hum, então, que é possível pegar ele também e dar uma lida, e ver como que vocês acham que seria melhor abordar isso nos grupos das suas unidades básicas de saúde, tá. Agradeço então a presença de todos vocês aí nessa nossa aula de hoje, e até o nosso próximo encontro aí pela residência. Tchau, tchau.